Abra a mente e conecta-te. Hello, hello, sejam todos bem-vindos a esta que é a nossa live. Tínhamos prometido 19 horas, mas estamos ainda a fazer alguns acertos ao longo do dia de hoje para aquelas que são as principais incidências e principalmente por conta desta que é a nossa ação num dia que foi muito, mas muito puxado. E de certo vamos conversar um pouco sobre isso e trazer os contornos em torno desta que é a nossa ação. Topógrafo, sim, estou on. Boa noite a todos que estão aí a acompanhar-nos deste lado. Dentro de alguns instantes eu vou puxar aqui a Quitéria para poder juntar-se a nós e tecer também alguns comentários quanto àquela que é a nossa ação que nós estamos a perpetrar em torno deste assunto. Vão chamando mais pessoas e mais pessoas também vão entrando. Enquanto isso eu vou tentando puxar a Quitéria para poder entrar. E muito obrigado a todos, muito obrigado Gonçalves, olá Imperatriz, olá Milka, olá Gira, Elizabeth, Marciana, Násia e etc. Acho que somos um grande número e muita gente está aqui para ver. Olá Agnella, olá Manuel somos muitos. Somos muitos e fico feliz. Quitéria, quando estiveres aqui, por favor, levanta a mão para que nós possamos conversar um pouco sobre este assunto. Bom, vamos direto ao que nos interessa. São 19 horas e 37 minutos. Estamos em Pretória, mas amanhã vamos iniciar uma nova missão também, que depois ao longo da nossa live poderemos aqui dizer alguma coisa quanto a isso. Enquanto isto aqui já está aqui a entrar, já estamos a aqui para podermos conversar e debater sobre os pontos. Enquanto a Quitéria vai entrando, acho que já entrou. Ok, já entrou. Saudações combativas. Hoje a câmera dela não está cortada, porque sou eu que está ligado. Na página dos outros não costumam me cortar. Só a inveja quando estou na minha página. Ótimo. Estava aqui a contar ainda, estava muito. Saudações combativas a todas e a todos. Ótimo, como é que estás? Estou firme, sempre firme. Ótimo, fico feliz em saber que estás assim e acho que os demais também que estão aqui presentes estão todos felizes por saber que estamos bem acima das lutas que vamos travando. É importante dizer que hoje vamos abordar sobre mais ou menos 3 tópicos. O primeiro tópico é por conta desta ação, que muita gente aguarda pela explicação de como é que está a decorrer, que tipo de ação é essa. Já existem muitas espécies de desinformação e etc., o que é normal nesse tipo de situações. Muitos ditos estudiosos internacionais não estão a aceitar a possibilidade, então vamos dar uma pequena explicação em torno disso. O segundo ponto que nós poderemos aqui falar, vamos abordar, estará relacionado também com a questão da União Africana, um dos pontos que vem na nossa carta, no teor da carta, que já vai começar a circular em breve, que é relativamente ao aspecto da União Africana, o que aconteceu ao longo desses dias e o barulho que está em volta de mesmo, mas também porque que escolhemos a África do Sul. É importante, antes de passar a palavra à Quitéria para poder falar, porque eu falo muito, ela fala mais. Então, vamos só dizer que esta carta é que tem aproximadamente 5 cartas que deu entrada, 5 cartas de 5 páginas que deu entrada hoje a nível da presidência sul-africana, que possivelmente poderá ir ao Parlamento para decisão. Foi por conta daquela que é uma ação da sociedade civil
e esta sociedade civil, por sua vez, reuniu-se, juntou-se, porque está contra aquela que foi o primeiro posicionamento por parte do Conselho Constitucional, que para nós foi muito penoso, como sociedade civil, estar a trabalhar desde as eleições autárquicas até agora, e a história repete-se automaticamente e não há nenhuma justiça nacional a poder tecer aquilo que deveria ser a própria justiça em torno da verdade eleitoral. E por isso é que nós juntamos e conseguimos partir para outros mecanismos internacionais que são funcionais e que muita gente tem dúvida de como é que esses mecanismos internacionais poderão ser funcionais no contexto nacional, uma vez que Moçambique, por exemplo, não ratificou a questão do Tribunal Penal Internacional e etc. Então, haverá uma pequena explicação aqui em torno deste assunto. Eu acho que, não sei se Quitéria queres começar a falar um pouco sobre esta carta. Ok, saudações combativas a todos e a todos. Muito obrigada pelas mensagens. Estou a ver muitas mensagens no chat. Tipo, que mana, não precisas te apreciar, estás linda. Obrigada. Ok, vamos ao que interessa. Obrigada. Então, nós somos jovens. Che Guevara sempre dizia, e eu gosto de repetir, que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. E nós somos moçambicanos, nascemos aqui e não temos para onde ir. É aqui onde nós escolhemos travar as lutas. E mesmo conscientes de qualquer luta que nós travarmos terá sempre consequências. E desistir é no qualquer outro sítio, menos aqui. Nós, como cidadãos moçambicanos, muitas vezes ouvimos as pessoas a dizerem se calhar deveríamos voltar à normalidade. Poucas pessoas dizem isso, mas algumas pessoas dizem. E eu pergunto, que normalidade? Será que nós vivemos uma normalidade antes disto? Será que normalidade vivemos num país em que se normaliza a fraude, em que é mais fácil nós condenarmos a uma criança ou um jovem, dizermos que tipo de sociedade nós estamos a ensinar quando uma criança saqueia? Mas aqui não é o momento do saque da loja que nós estamos a ensinar a saquear. É quando nós temos pessoas a tomarem posse porque saquearam, que nós estamos a defraudar e nós estamos a destruir os valores mais importantes de uma sociedade. Então, quem é contra o saque de uma loja deveria ser tão contra o saque de uma urna. Quem é contra a vandalização de um edifício deveria ser tão contra a vandalização de uma vontade popular. Então, aí nós estaremos na mesma página. Vamos todos condenar todo e qualquer tipo de vandalismo, todo e qualquer tipo de saque. Então, porque nós somos aquela parte que quer ainda poder ter valores, ter princípios que nos permitam de forma equidistante, condenar qualquer tipo de saque, qualquer tipo de vandalização, qualquer tipo de desvio de valores. Queremos ser aquela geração que é alicerçada em princípios. Julgamos que é importante, quando te fecha uma porta, procurar a janela. E se não for possível sair da janela, arrombar, derrubar o muro, mas encontrar uma saída. E a mensagem que nós queremos mandar é que nenhum cidadão moçambicano deve jamais perder a esperança, porque a soberania reside no povo. E o que nós estamos a fazer é tipo um alerta ao mundo para que amanhã não condenem os moçambicanos quando os moçambicanos organizarem o país por si só. Porque nós estamos a dizer que há instrumentos, há mecanismos. Nós temos a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação. Temos os princípios da SADC sobre eleições democráticas. Temos a Constituição da República de Moçambique, temos a Lei Orgânica do Conselho Constitucional, temos a Lei Eleitoral. Falar de uma série de instrumentos sobre os quais nós compulsamos, estudamos e procuramos esta janela, e sempre que não encontramos a janela, procuramos um muro que é mais fácil de derrubar. Então, como o Wilker já explicou antecipadamente no dia 2, muitos podem questionar, mas o que é que significa? Nós estamos a dizer que
Nós não vamos elaborar muito sobre alguns aspectos, porque alguns aspectos continuam sempre em carteira, mas basicamente que o Tribunal Africano existe. E algumas pessoas vão dizer, mas o Tribunal Africano tem regras para interpelar ao Tribunal Africano. O Tribunal Africano já criou precedente de julgamento de processos eleitorais em África, incluindo de processos em que um determinado candidato era abusivamente excluído e que conseguiu, através do Tribunal Africano, provar que havia uma parte, um regime que tentava excluí-lo da possibilidade de participar nas eleições e que, por intermédio de uma decisão, conseguiu anular. Agora, para ir ao Tribunal Africano, como eu disse, há regras. Para os cidadãos de um determinado país fazerem conhecer a sua causa no Tribunal Africano, ele tem dois caminhos aí. Ou vão por via de um Estado, naturalmente, o Estado moçambicano tinha que depositar uma declaração ao Tribunal Africano a aceitar, a concordar, que os cidadãos moçambicanos pudessem interpelar, queixar ao Estado através do Tribunal Africano. No entanto, países como Moçambique não depositaram essa declaração. Ou seja, não nos permitiram que, como cidadãos, nós possamos queixar o nosso Estado pela violação dos direitos que ele assumiu, dos princípios que ele próprio assumiu nas entidades internacionais. Então, se os cidadãos moçambicanos não podem interpelar diretamente o Tribunal Africano, ele tem algumas outras vias, e eu não vou debruçar sobre todas elas, são as tais janelas, as tais portas, as tais avenidas, que é preciso continuar a procurar. Uma destas avenidas é o mecanismo de ir por via de um Estado. E nós temos razões para dizer, ok, vou deixar Emílio, temos razões de sobra para explicar porque é que nós abordamos, alguns pensam que abordamos o Estado sul-africano, mas não abordamos apenas o Estado sul-africano. Vai ser necessário procurar um bocadinho de toda a África para descobrirem todos os Estados que vão ser abordados nesse sentido, incluindo Estados que têm assuntos em relação a Moçambique muito antigos por resolver. Por quê? Porque os Estados têm o direito e a prerrogativa de litigar contra outro Estado, incluindo de queixar a outro Estado por determinadas violações. E há alguns Estados que já queixaram contra outros Estados ao nível do Tribunal Africano. Então, isto é uma jurisprudência, ou seja, constitui um precedente que abre uma porta, abre uma janela para que esses Estados possam também queixar contra o Estado moçambicano. Há duas outras informações que nós tivemos. Este é um caminho dos Estados. Há outros caminhos sobre os quais nós vamos explorar, mas que eu acho que não há muita necessidade de eu debruçar muito. O Wilka também vai trazer os pontos e tal. Há um outro aspecto. Muitos de nós não sabíamos que no dia, não vou precisar, mas há pouco tempo, quando os diferentes atores fizeram uma série de queixas à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos tirou 3 resoluções a obrigar, a instar o Estado moçambicano a se comportar, porque o Estado moçambicano estava a violar todos os instrumentos africanos de direitos humanos. Houve uma atitude de junção, não só de relatores das Nações Unidas que nós partilhamos, mas afinal também houve uma atitude de relatores, comissários da Comissão Africana de Direitos Humanos, juntarem-se e fazerem resoluções a instarem o Estado moçambicano para parar de se comportar inadequadamente em relação aos seus cidadãos. Nós não tivemos acesso pontualmente em relação a essas resoluções, tomamos conhecimento apenas quando reunimos com esses autores e eles nos partilharam esta informação. Ocorre que o comportamento do Estado moçambicano roçou tanto a irregularidade, que chegou a um nível que ultrapassou a capacidade dos comissários da Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos agirem. Isso dito da boca deles, quer dizer, nós soubemos em primeira mão que a própria Comissão Africana disse não, o Estado moçambicano está se a comportar tão vergonhosamente que o assunto já tem que ser remetido ao Conselho de Paz e Segurança
da União Africana, porque o Conselho de Paz e Segurança tem que intervir no assunto de Moçambique. Houve uma recomendação da Comissão que levou a União Africana à necessidade de o Conselho de Paz e Segurança agir no território moçambicano. Quer fosse uma ação que eles deveriam fazer uma avaliação para perceber se é necessário mandar uma missão de paz, se é necessário intervir nas eleições, se é necessário criar um mecanismo de diálogo, qualquer que fosse a intervenção, mas era obrigatório o Conselho de Paz e Segurança agir. Enviaram todo o material necessário para o Conselho de Paz e Segurança agir. A União Africana teve a atitude de agendar uma reunião sobre Moçambique no Conselho de Paz e Segurança. E a União Africana, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana agenda uma sessão para discutir Moçambique, que era a sessão que ia discutir o que a Missão de Paz e Segurança deveria imediatamente fazer. Há menos de uma semana para a realização da reunião do Conselho de Paz e Segurança, houve umas pessoas moçambicanas, que não queremos citar nomes, que foram a Addis Abeba, foram ter com o presidente da União Africana, foram ter com o Conselho de Paz e Segurança, levaram uma mala lá para o Conselho de Paz e Segurança, segundo especulações, não estou a acusar ninguém, é o que nos disseram nos corredores, e levaram uma tal mala, que o que nós não sabemos dizer se era uma mala de dinheiro ou era uma mala de ameaças, mas que fosse qualquer coisa. E depois dessa tal visita de pessoas que não sabemos quem é, não estamos a acusar ninguém, a reunião do Conselho de Paz e Segurança foi cancelada à última hora. Vocês estão a ver até que nível nós chegamos. Um Conselho de Paz e Segurança em estado a intervir, porque a situação de Moçambique escalou a um nível, mas tão elevado, que até a agenda, as pessoas são convocadas para ir a Addis Abeba discutir sobre Moçambique. E a última hora, antes de discutir sobre Moçambique, a reunião é cancelada. Então, toda a gente ficou escandalizada. As próprias pessoas que vão participar na reunião ficaram escandalizadas pelo cancelamento desta reunião. Então, esta situação fez com que mais pessoas se unissem de fora de Moçambique, dispostas a ajudar Moçambique a ir com este assunto. Nós até perguntamos, como muitos se perguntam, mas e se houver tomada de posse? Se houver tomada de posse e tal, que é uma coisa que estão a agendar, não sabemos se vai acontecer ou não, e tal, olha, se houver entendimento entre as partes, que é uma questão que os diferentes atores internacionais estão a falar sobre a necessidade de diálogo genuíno, não diálogo não genuíno, se houver uma resolução real dos problemas, em que as partes todas se encontrem tranquilizadas com a resolução do problema, assim pode não haver necessidade de intervenção. Mas não havendo uma intervenção, ainda que alguém tenha tomado posse, anula-se a tomada de posse. Ainda que passe 6 meses, ainda que passe 1 ano, se os moçambicanos não estiverem satisfeitos, e eu, quando digo isso, não estou a dizer para nós moçambicanos pararmos de lutar, sentarmos e ficarmos à espera. A maior mensagem que nós tivemos aqui neste processo é que este país é nosso. E este país é nosso, não é uma mensagem que é partidária, mas é uma mensagem que qualquer cidadão deveria aprender quando começa a falar na escola primária. Deveria interiorizar que este país é nosso. E se nós batermos todas as portas existentes, nacionais e internacionais, e elas não fizerem aquilo que elas têm que fazer, porque a nossa expectativa é que as diferentes entidades, não se preocupem, não estou a organizar nada, é um... Então, eu muito sobre isso. Então, as diferentes entidades nacionais e internacionais
vão se cansar de receber nossos expedientes, porque nós somos uma geração que está proibida de falhar e somos uma geração que está proibida de desistir. Nós vamos continuar. Aí gostamos do fato de que continuam a violar leis e continuam a nos mandar violações de leis. Nós nos indignamos que todo cidadão moçambicano quer um diálogo genuíno, quer uma resolução do problema, ainda que nós interiorizemos que votos se contam, não se negociam. Nós queremos a pacificação do país. Mas eu não acredito em nenhuma pacificação de um país quando de manhã me ligam de Gurue a dizer que as pessoas foram baleadas, pessoas foram perseguidas, pessoas foram silenciadas. Quando na mapa está a ligar a dizer que estão a queimar vivas pessoas. Quando de Mucubur recebo chamadas. Quando de Liupo recebo chamadas. Até a inventarem que há terrorismo para, em nome de terrorismo, perseguir e matar pessoas. Quando de Mucuba recebo chamadas de pessoas em pânico. Quando o Wilker tem que atender a situação de alguém que está em Quamba, que está a ser perseguida ainda hoje. Uma premissa básica para dialogar é o cessar das armas. É colocar armas em cima, guardar as armas, devolvê-las aos armazéns, devolver os blindados aos armazéns. Por exemplo, quando um determinado candidato que o povo tem suportado em ações, diz eu estou a voltar para o país, o primeiro ato que o governo responsável deveria fazer é dizer sim, nós queremos realmente dialogar com ele e por isso vamos garantir que a segurança dele, que nós iremos garantir que nada de mal lhe aconteça, porque nós também estamos conscientes de que um diálogo genuíno depende dele estar seguro. É dizer que os cidadãos moçambicanos que foram presos injustamente vão sair, vão ser libertos. Se nós não temos esses pressupostos criados, então nós não temos segurança para os moçambicanos. E o principal fim de um Estado é garantir a segurança, justiça e bem-estar, que está consagrado na nossa Constituição da República. Então é por isso que o Wilker já disse que eu falo muito, então não vou me alongar mais, vou passar para ele. Mas é por isso que nós sentimos que é importante litigar, usando as diferentes avenidas, porque durante muito tempo disseram-nos que nós não sabemos litigar. E nós aprendemos nos processos internacionais que nós visitamos que o Conselho Constitucional é só a última instância aqui dentro. E na carta que foi remetida hoje pela sociedade civil, como o Wilker muito bem explicou, já está fundamentado que o Conselho Constitucional violou a lei. Se ele tem que ser guardião da Constituição e ele viola a Constituição que tem que guarnecer, se ele tem que ser guardião da Constituição e ele viola a lei orgânica do Conselho Constitucional, então ele já não está a agir como um Conselho Constitucional, está a agir como qualquer outra coisa, sendo um perigo à própria Constituição. Nós não podemos manter um guarda do cofre que coloque esse cofre em risco. Então, o nosso cofre está em risco e nós precisamos encontrar formas para garantir a segurança do nosso cofre, sob o risco de hoje ser eleições, amanhã ser todos os outros valores constitucionais que nós precisamos salvaguardar como nação. Então, é sobre este Conselho Constitucional que nós precisamos denunciar e garantir que haja responsabilização, ainda que a nossa Constituição diga que, a nossa lei diga que os juízes não são responsabilizados, são isentos de responsabilidade das decisões que tomam no exercício das suas funções. Essa isenção de responsabilidade só vale quando as pessoas atuam dentro do mandato que a lei lhes confere. A partir do momento que o Conselho Constitucional começa a contar votos, que a lei não lhe confere mandato, a partir do momento que o Conselho Constitucional não julga recursos que a lei lhe manda julgar, a partir do momento que o Conselho Constitucional rasga a Constituição da República e começa a decidir com base no Estatuto do Partido, deixa de ser um Conselho Constitucional e começa a se comportar como um comitê central. É um CC nas duas frases, mas são dois CCs diferentes. E é por isso que nós, como cidadãos moçambicanos, vamos agir em defesa do Conselho Constitucional, em defesa da Polícia da República de Moçambique, que deveria existir, em defesa das instituições do Estado moçambicano, que deveriam ser instituições do Estado, não instituições partidarizadas, mas também em defesa até daqueles cidadãos que querem tomar posse, que querem participar no processo democrático, mas que não vão conseguir proteger os cidadãos moçambicanos se não fizerem os termos da lei. Termino.
Muito obrigado. Eu gosto de ouvir a falar porque acabas dando uma aula, eu também acabo aprendendo, então por isso eu nunca te interrompo. E não está a ler Não cábula, dá para né? ali. Eu não estou a falar nada, eu não falei de ninguém. Pronto, pela explicação. É uma coisa que é importante aqui fazer menção é porque a África do Sul, a primeira instância, que eu já tinha feito uma pequena introdução, uma breve introdução sobre esse aspecto, mas fora a África do Sul ser um país vizinho, se nós nos recordarmos, a África do Sul submeteu recentemente, a nível, por conta daquilo que foi a decisão do parlamento, o gesto que chamam de solidariedade para com Israel na faixa de Gaza, para com a Palestina, neste caso concreto, na faixa de Gaza, por conta das atrocidades que vem cometendo. E Moçambique não é diferente, é um país vizinho que até tem um impacto significativo econômico. A própria África do Sul, porque as fronteiras ficam automaticamente fechadas, mas também, por um outro ângulo, nós temos as questões migratórias. Se formos a ver, o fluxo de transitabilidade pode colocar um pouco risco a própria África do Sul neste momento. E não só, não obstante isso, nós também temos até sul-africanos como vítimas dos baleamentos da polícia em Moçambique. E temos um caso concreto de uma jovem chamada Um jovem. Andile, de 24 anos de nacionalidade moçambicana, que Hum. foi baleada na perna direita pela polícia no dia 29 de novembro, no bairro de Missão Roque. E assim ela está impossibilitada de se locomover por conta desse fator. Então, é mais um argumento que é usado para que a África do Sul possa intervir, porque esse não é um problema dos moçambicanos apenas, envolve até estrangeiros. Se formos a ver, há uma cota de estrangeiros que acabou saindo do país por conta do fator insegurança em Moçambique. E nós submetemos ao gabinete do presidente, e o gabinete do presidente, de forma automática, poderá levar este assunto em carteira para o parlamento. E é o parlamento que, por sua vez, poderá decidir. E nós todos sabemos como é que funciona o parlamento sul-africano na atualidade. Temos lá o DA, temos lá o MK, temos lá o EFF, temos lá a própria ANC nestes momentos. Então, o nosso foco não é nos centrarmos na figura de um determinado líder, é focarmos na figura do próprio parlamento. A imparcialidade. O parlamento em África do Sul funciona de uma forma diferente do parlamento em Moçambique. É por esse motivo que este processo foi submetido de forma automática ao Parlamento sul-africano. Também é importante aqui que se diga que nenhum Estado, não sei se a secretária já teria feito, se calhar posso repetir ou não, nenhum Estado pode, de forma automática, decidir que, olha, eu quero fazer uma ação contra Moçambique nestes moldes, uma vez que Moçambique, por exemplo, não abriu essa prerrogativa dos cidadãos lá estarem. Nenhum Estado, de forma automática, pode fazer esse exercício. Para que se faça esse exercício, os moçambicanos devem ir para lá ou comunicar esses estados para poderem fazer esse exercício. E é esse corredor diplomático que nós estamos a fazer, como muito bem disse a Quitéria, não é só a África do Sul que nós estamos a poder contar com eles atualmente, mas também são os outros atores a nível da própria comunidade nacional. E aproveito também esta oportunidade para deixar ficar que é importante, a uma altura destas, que as atrocidades a nível da comunidade que temos verificado a nível dos baleamentos, dos feridos, das detenções, dos desaparecimentos, sejam submetidas também a nível das Nações Unidas. Nós já começamos com esse exercício, mas é importante que os cidadãos possam também fazer esse exercício para demonstrar o que é que de fato está a acontecer em Moçambique neste preciso momento, porque quanto mais ações do gênero nós podermos ter em torno deste assunto, mais sucesso nós poderemos ter. E é de se lamentar o fato de nós termos uma SADC que até este preciso momento continua aos saltitos e não consegue resolver nada por isso. Eu sei que temos muita gente desse lado que se calhar até pertence a algumas organizações. Podemos nos organizar no sentido de puxar aquelas organizações que têm estatuto de observador, porque é importante que se diga que temos os Estados, mas também temos organizações que têm estatuto de observador. Existem algumas instâncias, como por exemplo a Comissão Africana
dos Direitos Humanos, na Comissão Africana dos Direitos Humanos, não é possível um cidadão simplesmente submeter uma reclamação, mas se conseguir encontrar-se uma organização, são várias organizações que têm o estatuto de observador, essas sim podem pegar e submeter essas reclamações a estes organismos. Então, temos diversos corredores para tal e nós poderemos usar esses mecanismos viáveis. Resumindo, é possível, por mais que se diga, por mais que fulano de X, que foi escolhido pelo Conselho Constitucional, tome posse no dia 15 de janeiro, não sei se vai acontecer, mas se for acontecer no dia 15 de janeiro, a decisão pode ser revertida sim. Há pessoas que se metem muito especialistas na matéria, que vem dizer que vocês fizeram mal o vosso TPC, não existe isso a nível do direito internacional. Uma coisa é ler, outra coisa é perceber como funciona o sistema africano, o sistema judicial africano. São coisas muito distintas. Há pessoas que até escreveram, eu sou docente, eu dei aulas não sei aonde, direito internacional na UEM, direito internacional na Unizambeze, coisa diferente. Direito internacional, você... Eu estava de férias lá na aula quando o Congo meteu queixa contra a Ruanda. Estava de férias, tá vendo? Então, são coisas muito diferentes. Uma coisa é você perceber, outra coisa é perceber, outra coisa é estudar. Você pode estudar, mas perceber é uma coisa difícil. Eu, por acaso, aprendi muito ao longo dessa semana. E pegamos especialistas em tribunal internacional, especialistas nas diversas matérias do direito internacional, que nos ajudaram, nos deram esse apoio, que são pessoas que nós consideramos irmãs ou irmãos de luta, porque estão insatisfeitas com aquela que é a situação que Moçambique está vivenciando nesses momentos. Então, meus irmãos, eu vou vos dizer para já, não percam a esperança, porque tudo é possível, muita coisa ainda vai acontecer em torno deste assunto, pessoas tomando posse ou não. A nossa real intenção em torno deste assunto é que as eleições em Moçambique sejam anuladas. Podem até dizer, mas como? Providência cautelar. Depois da providência cautelar, há surpresas que vão acontecer ao longo desse processo. Então, quem viver, viverá. Esperamos que todos os irmãos vivam. Também queremos deixar pontuado que nós não temos nada específico contra as pessoas que vão tomar posse, ou não estamos a lutar como inimigos de ninguém, mas estamos a criar princípios de valores para o Estado moçambicano. Que até aqueles que concorreram ou que vão tomar posse têm que estar conscientes de que viver num Estado de Direito democrático exige regras e princípios. E que ainda que nós estejamos a sacrificar as nossas vidas ao tomar determinadas decisões, nós queremos criar esteira para que todo aquele que sobreviver saiba que tem que continuar a luta. Saiba que não há nenhuma coisa que vai acontecer neste país que lhe deve fazer desistir de lutar, dentro de todas as prerrogativas de salvaguardas. Aliás, até eles deveriam ter orgulho de Moçambique ter cidadãos, quaisquer cidadãos, que acreditam que é preciso usar as leis que eles criaram. As leis que eles criaram internamente, as leis que eles participaram na criação ao nível internacional. E apesar de nós falarmos tudo que falamos sobre África, gente, África tem maravilhas de leis e de instrumentos. E muitos desses instrumentos não são suficientemente explorados por nós. E quando nós exploramos esses instrumentos, nós estamos a dizer que estamos a criar espaço suficiente para que amanhã ninguém nos venha condenar por não termos usado esses instrumentos. Há uma questão que nós já deveríamos ter lançado há muito tempo e não lançamos antes, que é um dos passos também que incorpora toda esta luta, que é o sistema de denúncia, de reportagem de desaparecimentos forçados e involuntários. Os reportes que nós recebemos um pouco todo o país é que há muita gente que desapareceu desde que começou esta situação. E nós precisamos de ter dados profundos sobre quem são essas pessoas que desapareceram. Como nós temos estado a dizer, existem vários instrumentos internacionais que protegem cada pessoa que perdeu um familiar,
desaparecido de forma involuntária, ainda que essa pessoa depois tenha ido aparecer num comando da polícia. Se ele foi retirado de casa por pessoas estranhas, por uma viatura sem matrícula, por um cidadão não identificado, sem ser dito para onde ia, e depois vai aparecer mais de 5 horas depois, e não é dado o direito de ligar para a sua família para reportar onde está, e a sua família vai, mas dizem, deixa a comida aí, você não vai dever a ele, porque ele não tem direito à visita. Ou seja, a família nem tem certeza que está a dar comida à pessoa que realmente conhece. Pode estar a dar comida a um fulano qualquer. A partir desse momento, isso é um desaparecimento forçado e involuntário. Não é só detenção arbitrária, é também um desaparecimento forçado e arbitrário. Então, todas as pessoas que apadrinham esse tipo de comportamento, porque estão preocupados em convidar pessoas à posse, quando estão a patrocinar desaparecimento, sequestro e desaparecimento forçado e involuntário, como se fosse uma gangue da máfia, precisam perceber que este é um Estado de direito democrático. E que um Estado de direito democrático precisa que todo cidadão seja defensor da Constituição da República. Que todo cidadão se levante e reafirme que nós queremos um Estado onde cada cidadão vale. Que nós não queremos um Estado onde as pessoas que vivem nas ruas, marginalizadas pelo Estado, depois são disparadas por cidadãos estrangeiros que não são responsabilizados por esses atos. Cada um desses atos que vai acontecendo não vão terminar com culpa solteira. E nós estamos preparados para discursos muito bonitos quando vir aí, de eu não estava, não concordo com isso e vão ser responsabilizados. Mas nós vamos lutar para que as responsabilizações sejam reais. Porque enquanto cada um de nós estiver em pé, há uma obrigatoriedade de garantir que nenhum seu irmão seja viciado, nenhum seu irmão seja torturado, nenhum seu irmão seja sacrificado, nenhum seu irmão seja sequestrado por um Estado que ele deveria proteger. E nós acharmos que a sociedade é justa ou que nós acharmos que isso é a normalidade. Então, se isso é a normalidade, eu não quero mais viver na normalidade. O Wilker não quer mais viver na normalidade. O Mais Integridade, que é parte desta ação, não quer mais viver na normalidade. E muitos outros atores são parte desta ação. Querem um país de justiça. Mas um país de justiça exige que todos nós, atores, paremos de degladiar uns contra os outros e lembremos do foco. Eu tenho dito, algumas pessoas não me percebem. Eu disse isso em outubro, disse isso em novembro, disse isso em dezembro e voltarei a dizer hoje em janeiro. No ano passado, nós tivemos pessoas que não foram eleitas a tomar posse. O Conselho Constitucional alterou a ordem constitucional e as pessoas foram colocadas lá. E quando nós estávamos muito firmes para lutar e nós achávamos que era importante marchar. Sabem, lembram-se como é que as marchas terminaram? Lembram-se como é que as manifestações terminaram? Lembram-se como é que tudo terminou? Eu vou vos lembrar. De repente, tudo terminou porque colocaram-nos a lutar uns contra os outros. Porque, de repente, era mais importante lutar e nos concentrarmos na luta de partidos contra partidos. Era mais importante nos concentrarmos na luta contra o SUF, que também era responsável, precisava ser responsabilizado pelos seus atos. E todo mundo se distraiu, esqueceu de lutar a luta contra quem realmente tinha roubado votos. Este ano, a história está quase a se repetir. Moçambicanos e moçambicanas estão a escorregar numa distração intencionalmente feita para se esquecerem de focar a atenção em quem roubou votos e começarem a focar a atenção em qualquer outra luta que não é a luta essencial. Quando as pessoas começam a partilhar um jornal, a dizer que o Suf Momad está a recusar de entregar, de passar as pastas, os recursos de líder do maior partido da oposição para o Podemos, eu levanto pelo menos duas questões. A primeira questão é, como é que já estamos a falar de passagens de pastas, de passagem de recursos? Em que momento aconteceu essa recusa? Se ainda nem aconteceu a tomada de posse. A segunda pergunta que eu me coloco é,
Por que cargas de água alguém quer que o Ossufo Momad entregue as pastas ao Podemos e não entregue as pastas a Frelimo? Sim, as mesmas pessoas estão a dizer que quem venceu não é a Frelimo. Não achamos que deveria estar a entregar as pastas de maior parte da oposição para a Frelimo em forma de Exatamente. piada. Mas nós estamos a perder o foco, estamos a nos deixar distrair. E quem está a fazer esta agenda da distração são aqueles que querem tomar posse. Nos estão a distrair, nos estão a atrapalhar, nos estão a colocar a discutirmos tudo o que é superficial. Daqui a nada estaremos todos a tirar pedras uns contra os outros. É por isso que eu me canso, porque depois a oposição é uma vergonha. Não! Não discuta se a oposição é uma vergonha, não é uma vergonha. Ainda que nós precisemos melhorar como país, ainda que os cidadãos precisam melhorar, ainda que os partidos precisam melhorar, teu foco é quem roubou votos. Quem roubou votos, você sabe. Então não aceite que nenhuma notícia que te vão colocar à frente para te distrair, te distraia de quem roubou votos. Porque enquanto você estiver distraído, o ladrão vai entrar em casa, vai fazer a festa, vai tomar posse e você vai ficar a tomar sopa. Então, o ladrão tome sopa, é bom você recordar qual é o teu foco. Porque se há segundo lugar é entregar, lembre quem é que deveria receber de volta segundo lugar. Talvez o Sufo Momad tenha razão. Ele está a dizer que eu me recuso a entregar. Eu acho que a Quitéria foi-se. Acho que a Quitéria foi-se. Mas eu acho que ela está a falar algo muito essencial. Se nós... Quitéria, quando voltares, por favor, dê-me sinal. Gostaria aqui à espera para poderes entrar. Enquanto isso é importante que se diga, lembram-se quando nós iniciamos com as manifestações e etc. por um pouco todo o país, o povo moçambicano acho que nunca esteve mais unida do Rovuma ao Maputo como esteve nos últimos tempos. Não sei se recordam-se disso. Nunca esteve tão unida como esteve nos últimos tempos. Até ao dia 7 de novembro, quando começou a história dos saques, com a história das destruições que foram criadas mais uma vez para criar a narrativa de dividir para reinar. E vocês sabem muito bem como é que funciona a questão de dividir para reinar. A questão de dividir para reinar sempre foi um leque ou um lema ao longo de todos esses anos, para dividir o povo moçambicano e o povo moçambicano prestar atenção naquilo que era fútil ao invés de prestar atenção naquilo que era útil. É só nós olharmos para a juventude moçambicana nos últimos tempos. A juventude moçambicana sempre esteve focada em coisas banais, em Rai Society, etc. Mas agora, é o que está a falar mais ou menos mais uma vez. Mas só que muda-se o foco. O foco não é aqueles que são aqui a vida social dos artistas, etc. O foco são as destruições. Isto não é colocar os moçambicanos a lutarem uns contra os outros. E essa luta de moçambicanos uns contra os outros parte desta implantação, desta semente de destruição que foram pagando uma e outra pessoa para criar todo este imbróglio. Há um jovem, curiosamente, não sei se vocês prestaram atenção, na TV Sucesso, passou em 2 pontos, em Maputo e em Nacala. Em Maputo, apareceram a dizer, esse jovem apareceu a dizer que foi pago para poder destruir. Apareceu na televisão. Em Nacala, foram jovens pagos 1.000 meticais com o edil. Ali indica-se exatamente. O edil de Nacala pagou 1.000 meticais a cada jovem para não se manifestarem. E as pessoas até apresentaram o dinheiro ao vivo, até ver sucesso. E até disseram, não queremos dinheiro, pode vir aqui vir buscar. Então, são essas teorias que se busca de manipulação. Uma é para destruir, para os moçambicanos lutarem entre eles, e outra é para enfraquecerem a luta. Então, não se esqueçam em nenhum momento que a luta maior não é contra partido X, partido Y, figura X, figura Y. É a luta
pelos direitos que os moçambicanos têm. É a luta pela verdade, é a luta para que possamos ter o dito Estado de Direito democrático que nós nunca tivemos ao longo desse processo. Mesmo na altura do falecido da Cama, sempre se lutava por quê? Por conta dessas maracutaias. Hoje, por causa das redes sociais, nós acabamos tendo uma dimensão acrescida daquilo que vem acontecendo. Mas esses barulhos já vinham acontecendo há muito tempo. Então, se nós agora temos a possibilidade, ou deixarmos isto acontecer, porque se nós permitirmos agora, vos digo, serão mais 10 anos, ou mais que isso, nós a vivenciarmos isso, ou, caso contrário, a gente luta e vai até as últimas consequências. Como dizia o Elvino Dias, pela verdade e pela justiça, nós vamos até ao fim. E esse compromisso que nós assumimos desde o princípio, que vamos lutar até o fim por aqueles irmãos que tombaram, por aqueles irmãos que vê-se injustiçados, mesmo por nós que trabalhamos na sociedade civil a controlar as eleições, a virem a roubar, e não perdemos noite, não temos família social, hoje temos que andar dos... Eu não tive final de ano, não tive Natal, não estive no Costa de Sol ontem, também queria estar no Costa de Sol ontem, mas não estive. Por quê? Porque estava aqui a atender esse assunto. Não estou longe da minha família há muito tempo também. Então, são essas coisas, não é por querer. É que a gente tem um compromisso com a pátria. E há quem diz, por exemplo, que nós recebemos dinheiro para poder fazer isso. Eu recebo 1 milhão de meticais por mês, não brinca comigo. Espera, está a respirar. A tua pele está de meticais. Se me der esse 1 milhão, posso resolver o problema desse país em 24 horas. Se assim estamos a fazer o que estamos a fazer. O problema maior é que essas pessoas que dizem que a gente recebe dinheiro para poder apoiar ou desestabilizar, como dizem, o povo moçambicano, é porque essas pessoas têm a percepção que nós temos o mesmo coração que eles. Eles é que têm essa pretensão de vender a pátria pelo dinheiro. Nós não vendemos a pátria pelo dinheiro. Nós vendemos o amor para a pátria. Isso é o amor gratuito. Já nem vendemos, está de borla. É gratuito. Agora, eles não. Eles vendem a pátria, estão interessados em garantir um lugar na Assembleia da República, estão interessados em garantir um lugarzinho ali no negócio do círculo, outros porque tem uma pequena serigrafia, querem garantir que o seu negócio praticamente tenha rentabilidade, porque fulano de xixi vai imprimir lá na repografia, porque camarada outro é perdiz, ou porque é galo, ou porque... Não é isso que a gente quer. A gente não quer isso. A gente está a lutar por um Moçambique para todos, porque serão os nossos filhos que vão sofrer com isso. Vamos fechar aqui, Téria? Talvez dizer, eu colocaria 2 desafios. O primeiro é, aquelas pessoas são céticas, né? Dizes que recebeu-se mensagens, eu não tive a oportunidade hoje de rever mensagens e tal, mas há estas mensagens a dizer que não entendem de política internacional, do sistema de direitos humanos, do sistema internacional de direitos, isto não vai dar em nada. Então, já que isto não vai dar em nada, o meu melhor conselho é, não precisam comentar coisas inúteis, pessoas relevantes nem comentam. Se eu vejo alguém a falar nonsense na televisão, eu nem gasto meu tempo a comentar sobre aquilo, porque não é nada, não vai dar em nada. Então, aqueles que são bem entendidos em direito, sabem que isto está a falar é lixo, não tem fundamento nem base jurídica, nem precedente. Ignorem. Não estamos a falar coisa sem sentido. Mas ignorem de tal forma que não precisam nem comentar, não precisam nem gastar mais tempo conosco com os quadrões, porque a gente está no lunático, está a ver com lunáticos, José, pessoas já estão malucas, já, a pensar coisas que não fazem sentido, estão perdidas, você só senta, assiste o filme e ri, porque não é nada. Então, deixem esses malucos que estão a fazer coisas sem sentido. Não persigam, não ameacem, não liguem, não precisam ir lá às Nações Unidas, à União Africana, pedir para cancelar a sessão do Conselho de Paz e Segurança, porque depois disso vos envergonha, suja um bocadinho você mais, não façam nada. Calem, deixem assim mesmo e assistam. Nós, como cidadãos moçambicanos, acreditamos que
todo esforço para defender o país, quer na mesa de diálogo, quer nas ruas a manifestar, tudo aquilo que nós fazemos não é 1% daquele cidadão que sai de casa, coloca-se na rua a representar muito mais coragem, atitude do que nós e perde uma perna em defesa da democracia e da liberdade. E posso vos garantir uma coisa, as nossas vozes não seriam ouvidas no Conselho das Nações, em nenhuma entidade dentro ou fora de Moçambique, se vocês não existissem aí fora a fazer a luta, usando os meios que a Constituição permite, mas sem os cidadãos que fazem a luta na rua, nada disto seria possível. Então, aos acadêmicos que não acreditam nisto, podem lavar as mãos e não se importarem um bando de jovens emocionados que está a fazer com esse sentido ignora. Perdoem-nos. Aqueles que se identificam, reforcem o exército da luta por Moçambique. Por um Moçambique em que as leis funcionam, por um Moçambique em que nós acreditamos nas instituições. A minha luta já não é mais sobre nada, é sobre o direito a acreditar nas instituições. Porque eu não sei como é que eu posso estudar, ir à academia, ir à escola, gastar o meu tempo, para depois, amanhã, eu ser dita para levar as minhas causas a um tribunal, que ele próprio admite, quando conversa comigo nos corredores, que ele também está envergonhado com o que está a fazer e que não tem poderes. Então, se os tribunais funcionarem como cartórios para carimbar decisões tomadas no Comitê Central, então, este país não estará preparado para resolver os nossos problemas. Há muitos jovens moçambicanos, eu vejo as pessoas já perguntarem sobre Vitânia e não só, mas se eu vos ler a lista das pessoas que estão presas neste momento, em cada uma destas províncias, em Gaza, nós temos pessoas presas até hoje, nós temos na cadeia central. É engraçado que alguns dos nossos irmãos que foram presos nestas manifestações continuam na cadeia civil, incluindo mesmo, e alguns até foram, algumas pessoas foram assassinadas. Há um caso que nós estamos neste momento a gerir, de um cidadão que foi raptado, que foi levado na rua quando se fingia estar a procurar os detidos. Ele e o seu amigo foram levados na rua e foram assassinados dentro da cadeia, porque na altura em que se aperceberam, ou fingiram que se aperceberam naquela altura que eles não são reclusos, disseram a eles, olha, depois de os terem torturado e eles não terem capacidade nem de se colocar em pé, disseram, nós vamos dar 30 segundos a vocês para correrem, para fugirem. Quem não conseguir correr, a responsabilidade não é nossa. E um deles levantou-se e não conseguiu dar nenhum passo, porque tinha sido tão torturado, que ele nem conseguia ficar em pé. O outro deles conseguiu dar alguns passos e se esconder. Aquele que não conseguiu dar passos foi baleado até a morte, rajada de tiros, como punição por ele não ter conseguido fugir. O outro foi baleado e conseguiu, felizmente, sobreviver. Tem até este momento balas no corpo, mas é uma pessoa altamente traumatizada porque ele não viu só o amigo a morrer, ele viu muitas pessoas que foram levadas injustamente nas ruas para dizer que capturaram reclusos. Muitos deles, nós temos documentação completa, não eram reclusos. As tais capturas que fizeram eram cidadãos comuns que foram brutalmente assassinados porque estavam a brincar de videogame para ver quem consegue correr, quem não corre vai morrer. Então, eu, Quitéria Quirengane, não quero viver num estado assim. Não quero viver num estado onde há pena de morte. Não quero viver num estado em que as vidas não valem. E porque muitos dos nossos companheiros, muitos deles anônimos, porque há muita gente por detrás desta carta, desta ação, que nem sequer o rosto é conhecido. Todos nós
queremos lutar por um Moçambique melhor. Queremos usar o nosso último dia nesta luta, até que seja possível nós termos orgulho, recuperarmos orgulho de viver em Moçambique. E queremos que cada um de nós também tenha ciência de que o país nunca mais vai voltar a ser normal. Se nós deixarmos acreditar que as coisas se fixam sozinhas, cada um de vocês vai ser perseguido no seu local de trabalho, na sua escola, na sua igreja, nos espaços, porque um dia ousou dizer que o país não estava bem. Então, cada um de nós tem uma missão muito grande neste país. E as minhas últimas palavras nesta live devem ser estas. Cada um de nós tem uma missão muito grande neste país. E esta missão é nunca desistir de Moçambique. Não desistir de Moçambique não é uma alternativa, não é uma opção. É uma missão, é um dever e uma responsabilidade. Então, quando tu achares que é muito difícil lutar por Moçambique, lembre-se o quão difícil será quando as perseguições no teu local de trabalho iniciarem, porque tu um dia partilhaste algo no teu Facebook que apoiava a luta. Quando as perseguições na tua zona começarem, porque tu tens um irmão que participou na manifestação. Quando as perseguições acontecerem no teu bairro, onde não vão recolher lixo, porque houve pessoas no teu bairro a manifestarem, quando na escola tu não poderes ter acesso às oportunidades, porque tu estás conectado, tens um apelido comum a alguém que lutou. Então é por isso que cada um de nós não tem a chave de deitar fora e bazar, como alguém está escrevendo no chat. Não temos a oportunidade de deitar a chave deste país. Temos que ficar aqui. Estamos a lembrar aos sul-africanos também que se algum moçambicano fugir daqui, vai pressionar a África do Sul, que a África do Sul não nos fala de xenofobia. Porque se todos eles ficarem em silêncio, devem se lembrar todos os dias da célebre frase: a insegurança num lugar ameaça a segurança em qualquer outro lugar. Se nós formos inseguros em Moçambique, nós vamos ser uma ameaça à segurança na África do Sul. Se formos inseguros em Moçambique, seremos uma ameaça à segurança na Tanzânia, no Malawi e até no Zimbábue, que patrocina este genocídio. Então, para que não sejamos esta ameaça, eles têm uma missão muito importante de nos ouvir neste momento, ainda que isto custe caro. E é por isso que vamos lutar até o fim. Wilker, é contigo. Eu não vou falar mais nada, eles já falaram tudo, eu só ouvi só e acabou. Muito obrigado a todos pela presença. Quem me Muito fazer obrigado a rir até comentarem do meu riso. todo mundo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos deste lado. Foi uma hora de live, eu acredito que foi uma hora muito produtiva. Vamos continuar acompanhando os contornos. Haverá muito mais informação dentro de poucos dias. E alguém perguntou aqui sobre o Tribunal Internacional. Está em tratamento no Tribunal Internacional. Um dos pedidos também que fizemos à África do Sul é que intervisse também nesta componente do Tribunal Internacional. E também vamos tentar ver se conseguimos. Estamos num corredor diplomático muito importante para ver se conseguimos um outro ator-chave extremamente importante para interceder por nós ao nível das organizações internacionais neste Tribunal Internacional. É um processo, há regras, mas no final vamos conseguir, nós temos a certeza que nós iremos conseguir alguma coisa. Muito obrigado a todos. Diga, Talvez pela segurança de todos nós todos temos que aderir a uma forte campanha. Que se realmente o país quer diálogo e que realmente o país quer segurança para todos nós. Então, que nesta chegada do dia 9, o Estado seja o primeiro a gesticular em direção de quem quer realmente segurança, quer realmente diálogo e não ameaça a segurança a todos nós, porque, mais uma vez, a insegurança num lugar é ameaça a segurança de qualquer outro lugar. Então, os processos judiciais cessem todos imediatamente e cada um de nós tem que fazer chegar esta mensagem, que é preciso cessar qualquer perseguição contra Venâncio Mondlane para que as nossas vidas também não estejam em risco como cidadãos moçambicanos comuns e para que o Estado moçambicano mostre que realmente quer encontrar uma solução para este problema e não devemos ter medo de dizer isto ousadamente. Ok. Perfeito. E a toda a comunidade internacional também, para que fiquem atentos ao que vai acontecer aqui em Moçambique e se posicionem também, porque se mandam informes, cartas e etc., que são amantes do diálogo, neste caso concreto também, que pressionem para que se criem essas condições
para o diálogo. Acho que a segurança de um e outro é extremamente importante para já. Obrigado a todos, um beijo e abraços e até breve.